Vamos falar de patrulha do consumidor. Vamos lá. Sim, porque o Celso Russomano está aqui para defender o interesse do consumidor brasileiro. E na última terça-feira, a gente trouxe um caso que cortou o coração de todo mundo, né? O Luan, filho da Caroline, apenas 2 aninhos de idade, ele entrou na cozinha, era um apartamento novo, né? Ele se apoiou na pia, coisa de criança. E aí, o que aconteceu? Teve um grave acidente dentro do apartamento, porque essa pia veio na direção da criança. E essa criança foi parar no hospital. O Programa da Tarde apurou e descobriu que a pia foi mal instalada, né? E, aliás, Ana Hickman, é claro que você sempre vai procurar contratar os melhores profissionais para sua casa, para fazer mais acidentes dentro de casa. Qualquer coisa, a criança, se você não tiver de olho, os acidentes acontecem mesmo. Agora, esse foi um acidente gravíssimo. Foi mal instalada essa pia. E aí o Programa da Tarde cobrou uma atitude por parte da construtora. Como é que a pia estava solta? Vamos ver essa reportagem, porque na volta nós vamos ter desdobramentos aqui no palco. Vamos ver. O sonho da casa própria quase se tornou um pesadelo para o casal Caroline e Luan. Poucos meses depois que eles se mudaram para o imóvel novo na zona oeste de São Paulo. O casal tem 2 filhos e uma das crianças sofreu um acidente em março deste ano. Eu estava aqui limpando o fogão quando o Eduardo entrou à cozinha e a pia ficava mais ou menos dessa altura aqui e ele se apoiou na pia e ela caiu. Ele ficou embaixo da pia e na hora que a pia cedeu eu tentei segurar, mas como ela é grande e pesada, eu estava de resguardo, eu não tive forças. E ela caiu sobre a barriga dele, ele ficou embaixo da pia. Foi um momento de desespero, eu liguei para o meu esposo, Luan, e uma amiga minha me levou no AMA mais próximo, e do AMA eles fizeram alguns exames e ele foi transferido de ambulância para a USP. Eles levaram para a sala de cirurgia e ele foi operado na emergência. Depois do acidente com o pequeno Carlos Eduardo, a situação da família piorou por causa de 2 imprevistos. Tive que ficar com meu filho. Assim que eu voltei a trabalhar, eles me mandaram embora, porque eu tive que levar meu filho no hospital, porque minha mulher não tinha condições, que ela tinha que ficar amamentando o mais novo, o Guilherme. E ela não podia acompanhar meu filho mais velho, o Carlos Eduardo. Com tudo isso, o meu leite secou e, além dos gastos com os remédios, eu ainda preciso comprar leite para os meus 2 filhos. Caroline e Luan acreditam que o acidente aconteceu por falhas na instalação da pia. A gente procurou a construtora e eles disseram que ia prestar ajuda, que a gente precisasse, e até então eles não colaboraram em nada, eles não ajudaram em nada. Para tentar solucionar o problema, o casal esteve no palco do Programa da Tarde. A culpa tem que ser apurada mediante verificação. Mas o que a gente pode ver de antemão, Brito, é o seguinte. Ali a gente tem exatamente o quadro como ficou desde o acidente. Mas essa pia, ela tem 58 centímetros de largura. 58 de largura. Esta mão francesa que está embaixo dela, para suportar ela, tem 38 centímetros. Quem fez isso deveria saber que pelo menos 80% da pia devia estar suportada por baixo. Se a mão francesa tivesse afixada e se ela fosse mais comprida, essa pia jamais desceria. Jamais desceria. Então, existe um erro aí de construção que responsabiliza, independentemente da existência de culpa, o fornecedor. Nossa equipe entra em contato com a construtora responsável pela obra. E Celso Russomano fala ao vivo com o superintendente de manutenção da empresa. Nós entramos em contato com a Carolina e com o Luan. Eu estive até acompanhando meio que de perto, você pode até perguntar para ela e para ele. Inclusive eu fui no hospital. A construtora se sensibilizou muito com a criança. Mas sensibilizou, mas não fez nada. Nos últimos contatos, eu pedi para que eles me colocassem por escrito as necessidades.
Mas aí a gente e aí ela ficou de... A gente não tava conseguindo. E ela ficou de me dar um retorno, você entendeu? Eduardo, deixa eu te explicar. Para eles colocarem por escrito já é complicado. Isso é um casal simples. Eu concordo. Eu não vi a construtora alugar um apartamento para eles, eu não vi a construtora ceder um apartamento, eu não vi a construtora pagar os remédios e na casa dele eu colocar alguém de relações públicas da empresa ou uma assistente social para ir à casa deles perguntar quanto vocês gastaram de remédio. Peraí, nós vamos comprar os remédios para vocês, né? Vocês estão precisando de comida dentro de casa, eles estão vivendo na casa da mãe, os dois estão vivendo na casa da mãe da mãe da Caroline, por conta disso. Então, Eduardo, eu não estou notando aí essa vontade da construtora de resolver o problema considerando o vício, e eu inclusive vi no manual de instrução que vocês entregam para o consumidor, que tenho aqui em minhas mãos, né, o manual de construção da SANED, está aqui nas minhas mãos, vou mostrar aqui o manual de construção. Vocês especificam aqui, inclusive, da garantia, vocês recorrem ao Código de Defesa do Consumidor e trazem o texto do Código de Defesa do Consumidor para cá, falando dos vícios ocultos. Trata-se de um vício oculto, chamado pelo Código Civil de vício redibitório, ou seja, defeito escondido, e a gente não está vendo nada. Passado quantos dias do acidente já? Há um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho. Gostaria de te ouvir, Eduardo. Na realidade, eu entrei em contato com nossos advogados, eu estou te pedindo, Celso, 2 dias para resolver o problema. 2 dias está me pedindo? A construtora está se plantificando em resolver o problema. Então nós vamos aguardar 2 dias. Vocês aguardam 2 dias? Aguardo. Nós vamos aguardar 2 dias, vamos acompanhar o caso aqui, vamos voltar para dizer o que aconteceu, tá bom, Eduardo? Sem problema nenhum, Celso. E hoje você acompanha o desdobramento deste caso. Será que a construtora vai ajudar o casal depois do acidente envolvendo o filho deles de apenas 2 anos? Um acidente dentro de casa, improvável. Ninguém vai imaginar que uma criança de 2 anos, levinha, vai se pendurar na pia, a pia vai despencar em cima dela. Aí o drama, o choro, o medo de perder a criança, as cirurgias, os médicos, o gasto, o tempo da família que foi desperdiçado em função de tudo isso que aconteceu. Eles poderiam estar trabalhando. Inúmeros riscos nessa história. E o mais importante, a saúde da criança. Já já, os pais que estão aqui junto com a Jéssica, que é amiga deles, vão falar pra gente sobre a situação atual do Carlos Eduardo, 2 anos de idade. Mas, a princípio, Celso Russomano, eu pergunto, a construtora teve mais do que 2 dias para pensar e achar uma solução. Veio? Pois é, Brito, ao longo desses dias todos nós temos conversado com a construtora e seguíamos para o caminho da conciliação, que é extremamente importante para a gente tenta aqui, nesse trabalho de utilidade pública e defesa do consumidor, né, Ana? Você que está de volta e vê uma criancinha de 2 anos de idade com um corte na barriga que vai daqui do peito até o umbigo da criança, é uma tristeza que não tem tamanho. Nós esperamos que ela tenha toda a saúde do mundo daqui para frente. Ela não tem ainda. A criança está sob efeito de remédios, ela está tomando remédios para que a alimentação se mantenha no estômago dela, e mesmo assim, de acordo com o que a mãe estava me relatando, ela tem vômitos mesmo assim, não é verdade? Isso, continua. Mesmo tomando os remédios? Mesmo assim. Ou seja, o estômago dela ainda não aceita a alimentação? Não. Sem remédio, inclusive, não dá para dar nada, absolutamente nada para ela? Não, para ele. Não? Bom, e aí a construtora fez a seguinte resposta num primeiro momento para a gente. Olha aqui, proposta da empresa: ressarcimento no valor de R$3.000 referente aos danos morais estéticos, não incluso neste valor custos com eventual cirurgia plástica reparadora que futuramente poderá ser realizada com o devido acompanhamento do profissional que assiste ao tratamento do menor, Carlos Eduardo. Valores esses que poderão ser integralmente custeados pela construtora SANED, caso este seja o entendimento do médico. Reembolso integral das despesas com remédios
em até 5 dias corridos mediante apresentação do cupom e nota fiscal. Doação de 12 latas de leite NAN, equivalente a 6 meses de utilização devido à senhora Caroline não estar conseguindo amamentar o segundo filho recém-nascido, o qual necessita de leite. Custeio de R$ 140 mensais, equivalente ao transporte da família na locomoção do menor, Carlos Eduardo, até a clínica médica, que será depositado todo dia 15 de cada mês em conta corrente a ser indicada pelos pais. Atenciosamente, Saned Engenharia. Só que depois disso daqui, nós conversamos com a família. E a família tem uma opinião sobre isso. Vocês aceitam o acordo? Não, a gente não concorda. Por quê? Porque a gente não está pedindo R$4.000 para indenizar ninguém. A gente está pedindo para arcar com as despesas do que a gente fez e do que a gente está fazendo. Então, na verdade, quando eles ofereceram R$3.000, né, a primeira conversa foi de que vocês queriam R$4.000 para arcar com as despesas, considerando que o Luan perdeu o emprego, inclusive, por ter que ficar com seu filho enquanto você amamentava o outro. É isso? É isso. E por esse motivo vocês não aceitaram os R$3.000? Não. Bom, sendo assim, como é que fica? Qual seria o total que você acha justo, Jéssica? Ela não está pedindo indenização. Ela acha que os R$4.000 seriam o valor que o marido dela receberia pelo trabalho que ele tem, as despesas que eles tiveram, os pais que estão arcando com todas as despesas, o condomínio que está sendo pago e uma série de outras coisas. Bom, aí veja, o que acontece em relação a isso? Depois que eu entrei em contato com a advogada da empresa, o advogado disse que estaria nas seguintes condições. Vamos lá, vou mostrar aqui. Prezados apresentadores do programa da tarde, Ciane Pinheiro, Brito Júnior e apresentador do quadro Patrulha do Consumidor, Celso Russomano. Vimos pela presente informar que o senhor Fernando Ibor não é procurador da construtora Saned e o mesmo já foi inclusive notificado quanto tal situação conforme anexo. Mandaram para a gente também um outro e-mail dizendo que o senhor Fernando, que era quem mantinha contato com a gente como assessor de comunicação, não tem poderes para falar sobre a construtora. Não representam a construtora? Pois é. Apesar de nós recebermos um documento aqui assinado pela Saned Engenharia, eles disseram que não poderia ter sido mandado esse documento. E durante essa semana nós vimos uma discussão entre advogado da construtora brigando com o assessor de comunicação e nossa equipe da produção, no meio dessa confusão toda, não sabendo a quem ouvia, se ouvia o advogado, se ouvia na verdade, o assessor de comunicação. Bom, final da história é a seguinte: como a família não aceita, e como eles não chegaram a um acordo lá na construtora, não estão se entendendo, nós vamos, através do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, mover uma ação de perdas e danos morais, lucros cessantes, contra a empresa. O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que trabalha gratuitamente, vai fazer isso. E nós vamos continuar acompanhando esse caso. Eu quero ir até a casa de vocês, eu quero examinar de perto o parafuso, eu quero colocar assim que a perícia, a polícia técnica e o delegado de polícia liberem o apartamento. Eu quero colocar a bucha na parede e tirar para mostrar se está bem preso, se não está, de que forma foi feito aquilo. E nós vamos acompanhar esse caso, protocolar na justiça o pedido, acompanhar o inquérito policial para dar toda assistência para vocês, já que a empresa não trouxe nenhuma novidade para o caso e muito menos um acordo para vocês, tá bom? O Carlos Eduardo já está brincando? Tá brincando. Já voltou a brincar? Vida normal? Tá comendo também já? Ele come Boa pouco. sorte. Boa sorte a vocês, tá? Obrigada. Vamos ver se essa história vai ter um final feliz no final de tudo. Brito, vamos acompanhar. Legal, Celso. Mas agora a gente vai trazer um caso direto da Bahia, porque a Patrulha do Consumidor está espalhando seus tentáculos pelo Brasil inteiro, né? E lá na Bahia, o Lilson, o nome dele é Lilson, ele precisava de um carro novo para trabalhar. Aí procurou escolher um carro ideal, comprou, só que na realidade ele levou para casa e saiu dirigindo ali naquele momento um pesadelo, uma dor de cabeça, porque o carro comprado há 8 meses já foi para a oficina quatro vezes. A cada hora é um problema diferente.
todos sem a solução adequada. Vamos ver a reportagem do Diego Barros, porque na volta a gente vai falar ao vivo com Salvador. Vamos ver. Imagine planejar a compra de um carro novo, fazer o financiamento e pouco tempo depois o veículo apresenta uma série de problemas. Isso aconteceu com Lilson, funcionário público que procurou a patrulha do consumidor porque o carro com você passou pouco tempo, né? Com certeza, tenho 8 meses de comprado o carro, não consegui ficar com ele ainda esses 8 meses todos. E de 3 meses ele continua lá, quebrado. Já foi para a loja 4 vezes na Jack Motors. E a gente vai entrar na casa dele para entender melhor essa história. 2 meses depois que o Lilson comprou o veículo, já vieram os primeiros problemas. Ele levou na concessionária o carro e reclamou da suspensão dianteira que estava batendo, as lâmpadas do farol que estavam queimadas e a bateria não segurava a carga do veículo. Esses problemas foram resolvidos em outubro do ano passado, Lilson? Do amortecedor dianteiro sim, da lâmpada também. Agora a bateria, eles disseram porque eu tinha comprado o carro seminovo que eu teria que comprar outra bateria. Foi o que eu fiz, mas os outros problemas foram resolvidos por eles. Depois disso você retornou à concessionária porque o carro deu problema de novo. O que foi que aconteceu? Com certeza no mês de janeiro, dia 8 de janeiro, eu estava transitando com o veículo, ouvi um estrondo quando eu abri o capô do carro, que o carro, como a gente diz aqui, né, ferveu. A mangueira maior que joga água para o radiador tinha estourado e o carro esquentou. Tanto que eu tive que levar o carro para lá no reboque. Resolveu o problema? Rapaz, foram 30 dias o carro lá, 30 dias, e eu ligava para lá e cada dia eles me diziam uma coisa diferente. Porque fora esse problema da mangueira, teve um rangido na dianteira, do lado direito. Farol de milha não acendia, barulho anormal na dianteira, do suporte do motor. Tem uma tampa que fica em cima do motor para proteger o motor. A luz do painel estava ficando acesa o tempo todo e o amortecedor da tampa da mala com defeito. Depois da segunda vez que o carro saiu da concessionária, pela terceira vez houve mais um problema. Você retornou, e aí? Quando eu estava trafegando pela Bonocô, eu ouvi outra coisa estourar e o veículo baixar. Levei o carro para a concessionária, quando chegou lá foi constatado que o amortecedor do lado direito, que por sinal deve ter sido esse ruído que eu estava ouvindo há bastante tempo, que o amortecedor lá direito tinha estourado. E estourou também a mola quebrou do carro. Ela me disse que devido ao amortecedor ter estourado e a mola ter quebrado, o pneu estava comendo por dentro, podia ter causado um acidente grave comigo. E depois disso, eu disse que ia deixar o carro lá, que eu não queria mais este carro e que não fizesse serviço nenhum, porque assim eu já acionaria a justiça, porque eu já não estava aguentando mais estar pagando o carro e não poder usufruir dele. O Lilson já entrou em contato com a empresa por e-mail e também por telefone. Nunca teve uma resposta concreta e ele vai tentar de novo e a gente vai acompanhar agora mais uma ligação para a gente saber qual é a resposta dessa vez. Bom dia, Vânia. Eu queria falar com Thalita. É Lilson. Quem? Lilson. Ela já sabe quem é. Tá bom. Seu Nilson, no momento ela está em uma reunião, seu Nilson. Alguma coisa que eu possa te ajudar ou passar um recado aqui pra ela? Thalita disse que somente ela que ia resolver, que era pra manter contato somente com ela. Entendi. Pronto, me passa o telefone de contato, seu Nilson. 8709 Qual a placa do seu carro? NYW. Pronto, eu vou passar para ela esse recado, tá bom? Tudo bem, eu fico no aguardo. Para vocês verem o que acontece. Toda vez que eu ligo é a mesma coisa. Não consigo manter contato com nenhum deles. Agora, ao contrário, quando eles ligam aqui para minha residência, é para me ameaçar, dizer que vai me colocar na justiça para que eu tire o carro da loja. Como a Thalita disse que os diretores queriam isso. Pois é, Celso, o problema de Lilson é mais um caso para a Patrulha do Consumidor.
Será que o senhor Negócios está em reunião hoje também? Porque hoje nós vamos ao vivo lá para Salvador. Lá está o apresentador Márcio Marinho. O Márcio Marinho é apresentador da Patrulha do Consumidor lá na Bahia. É o exército da patrulha se espalhando por todo o Brasil. São São os os patrulheiros. patrulheiros. Boa, Celso. Patrulheiros em Os defesa do consumidor. patrulheiros em defesa do consumidor de norte a sul do Brasil. A gente vai falar com ele e vamos tocar esse caso com o Celso Russomano aqui de São Paulo também, nesse dia especial para o programa da tarde, para a TV brasileira, porque Ana Hickman está de volta ao programa ao vivo. E tudo isso logo depois do intervalo. Já voltamos com o programa da tarde. E agora vamos direto a Salvador conversar com o apresentador Márcio Marinho, que está ao lado do Lilson. Boa tarde, Márcio. Eu queria saber se a funcionária da concessionária retornou a ligação que o Lilson fez. Boa tarde, Tice. Boa tarde a todos os telespectadores. Nós vamos saber agora do Lilson, justamente se a concessionária entrou em contato com ele. Ô, Lilson, a concessionária entrou em contato contigo? Depois da ligação daquele dia que houve a gravação na minha residência, negativo. Não entrou em contato com você? Até o momento, não. Até o momento, não. E aí você vem ao programa para pedir ajuda? Claro, porque com a audiência que tem esse programa e com outros casos que eu vi, são até diferentes do meu, mas que são resolvidos, nada melhor do que estar aqui para poder resolver também o meu problema, que também deve ser de outros que compram carros e dão o mesmo problema que o meu. Ô, Celso. Oi. Bora ajudar esse cidadão que está sofrendo e pede ajuda ao nosso programa? Vamos sim. Ô, Lilson, me diz aqui, esses problemas que o carro tem desde que você comprou um carro seminovo, eles vão se modificando. Cada hora é uma coisa que ele tem, né? Cada hora é um problema. Com certeza. Cada dia é um tipo de problema. E desse último problema agora, até a própria atendente da loja disse que poderia ter acontecido um acidente grave comigo. Porque estourou o amortecedor, quebrou a mola do carro e ainda comeu o pneu do lado direito por dentro. Isso aí, Celso. Bom, vamos ligar então, porque esse caso eu fiz questão de trazer lá, junto com o Márcio, que faz a Patrulha do Consumidor em Salvador, na Bahia, porque todo produto, eu tenho dito aqui, tem garantia. E a garantia é de 90 dias. Aí você vai me perguntar, você que está me assistindo, Celso, mas o carro é usado, o carro é seminovo. Este carro também tem garantia? O Código de Defesa do Consumidor não estabelece em nenhuma parte do seu texto que só os produtos novos têm garantia. Ele estabelece que todo aquele produto vendido por aquele que faz daquilo o seu negócio, ele tem que dar garantia. Então, se você for comprar um carro de uma pessoa que vende e compra carro todos os dias na porta da casa dela e que está vendendo o carro ali, não o carro que você compra daquela pessoa que já tem o carro há bastante tempo, que não faz daquilo o seu negócio, aí é diferente. Você está comprando de um particular para um particular. Que eles chamam. Exatamente. Peraí, tem alguém na linha, vamos conversar. Alô? Clara, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Clara. Clara, é o Celso Russomano, tudo bem? Desculpa, não entendi. É o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bom. Claro, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, a Ana Hickman, a Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior e no estúdio em Salvador, o Márcio Marinho. Nós estamos recebendo o Lilson Raimundo Oliveira, que comprou um carro aí na Jaque Motors, aí em Salvador, um carro seminovo. Mas desde que ele comprou o carro está cheio de problemas e vive na oficina, inclusive já foi rebocado algumas vezes. Eu gostaria de saber com quem eu posso falar para a gente resolver o problema. No momento que eu estou transferindo para o pós-venda, que a ligação caiu no comercial, tá bom? Não entendi. A ligação caiu no comercial, eu estou transferindo o senhor para o pós-venda. Então, é porque nós estamos falando de São Paulo, por isso que deve estar com algum chiado. Você está me ouvindo melhor agora? Não, eu entendi. Um minutinho só. Então, vamos ver com quem a gente vai falar. Vamos ver como a gente vai falar. Então, como eu vinha dizendo, então, quando você compra o carro daquele que faz aquilo o seu negócio, não importa se tem empresa ou se não tem empresa, não importa se o carro é novo ou usado, ele tem a garantia de 90 dias. E, à medida que o carro dá problema, essa garantia vai se renovando automaticamente. Ou seja, você arrumou o defeito do carro e vai valer mais de 90 dias de garantia. Agora, pelo que a gente está vendo aí, o Lilson está com problema o tempo todo, né, Lilson? Ele praticamente não usou o carro. Exatamente. Alô? Entendeu? Cheque Motores Maíra. Oi, com quem eu falo?
Com a Maíra. Maíra, boa tarde, Maíra. É o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem. Maíra, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, a Ana Hickman, a Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior. No estúdio de Salvador está o Márcio Marinho. Nós estamos recebendo um consumidor nos estúdios de Salvador, é o Lilson Raimundo de Oliveira Vigas. Ele é militar, ele está reclamando de que comprou um carro da Jaque Motors e desde que ele comprou o carro seminovo só dá problema. E vive na oficina e vai e volta, ele não aguenta mais a situação. Já pediu várias vezes para a solução do problema e ninguém nunca consegue solucionar os problemas do carro. Eu gostaria de saber, é com você que eu falo, Maíra? Não, vai falar com a diretora Paloma, vou te transferir, tá? Só um momento. Tá, vamos de novo, mais uma vez, Paloma. Vamos ver se a gente consegue resolver com a Paloma. Clara, Maíra e Paloma. Ô Celso, eu fiquei na dúvida, então, qualquer probleminha então, que o carro tiver, você para a garantia e aí, a partir daí, volta a valer os 90 dias. Exatamente, porque você comprou um veículo com garantia de 90 dias, durante o momento em que você teve problema, parou de contar o prazo da garantia, ou seja, o prazo decadencial, boa tarde. E aí volta a valer de novo. Alô, é Paloma? Isso. Boa tarde, Paloma. É o Celso Russomano, tudo bem? Tudo jóia. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil e para mais de 150 países pela Rede Record Televisão. Estou eu aqui no palco, a Tiziane Pinheiro, a Ana Hickman, o Brito Júnior. Nós estamos em Salvador com o Márcio Marinho, que faz a Patrulha do Consumidor em Salvador, aqui ao vivo, recebendo o Lilson, que comprou um carro aí na Jaque Motors. Esse carro é um carro seminovo, só dá problemas, ele não aguenta mais, já foi para a oficina várias vezes e ninguém soluciona os problemas do veículo. Então ele está reclamando, ele não aguenta mais, não quer mais nem o veículo. Como o veículo, mesmo sendo usado, tem garantia, como estabelece o Código de Defesa do Consumidor, eu queria saber quem é que pode resolver o problema, Paloma. Ok, eu peço que seu Lilson, é isso? Exato, Lilson então, com L. Seu Lilson nunca conversou comigo, nós nunca tivemos uma conversa direta, pede para ele vir aqui na loja. Você é diretora da empresa? Até hoje, exatamente. Tá. Se possível até hoje, para que eu veja, que eu verifique quais são os problemas, se são problemas em garantia, se são problemas de gastos, a gente tem que analisar, tem que avaliar. Eu preciso que ele venha o quanto antes. Tá. Se ele vier conversar comigo, tenho certeza que a gente vai resolver o problema dele. Ô Lilson, você pode ir até lá agora, sair daí direto para lá para a gente ver se a gente resolve o teu problema? Posso, sim. Pode? Então, por favor. O Celso, ele está dizendo. Oi, pois não. Celso, pode. Mas ele está dizendo aqui que ele já fez várias tentativas para resolver esse problema e não tem nenhum retorno da empresa para a solução, nem a boa vontade para resolver esse problema, que é um absurdo o que está acontecendo com o nosso amigo Lilson. Mas ele está disposto a ir até a loja para poder conversar, Celso. Eu acho que ele deve ir, Márcio, deve ir até lá conversar com a diretora da empresa e se não houver solução para o problema, a lei é muito clara, diz que o consumidor tem o direito à devolução da quantia paga, aí nós vamos buscar o direito dele. Por enquanto, eu vou pedir para ele dar um pulinho lá, vamos ver se a Paloma resolve o problema e a gente volta, viu, Paloma? A gente volta com esse caso para mostrar que a empresa resolveu o problema e que o consumidor está satisfeito, tá ok? Tá ok, eu agradeço. Tá, muito obrigado, Paloma. Nada, disponha. Obrigado às mulheres dessa empresa que nos atenderam tão bem, mas não resolveram nada ainda. Ele vai ter que ir lá para conversar pessoalmente. É impressionante a canseira que o consumidor brasileiro leva. Mas a gente vai ficar de olho nessa história. Com uma câmera junto e um repórter, acho que vai ficar mais fácil para resolver. Quero agradecer ao Márcio Marinho, que está lá ao vivo com a gente, na Record Salvador. Obrigado pelo apoio aí. São, como é que se diz? Os patrulheiros? Os patrulheiros do consumidor, Márcio Marinho, o patrulheiro lá, não só de Salvador, de todo o estado da Bahia. E nós vamos continuar fazendo essa patrulha do consumidor, rodando pelo Brasil, em cada ponto onde nós temos uma emissora de televisão, seja direta ou afiliada da Rede Record Televisão, nós vamos ter um patrulheiro de defesa do consumidor e vamos defender você que está nos assistindo. E amanhã a gente volta com essa história. Boa sorte aí, Lilson. Obrigado, vamos ver Márcio. se você consegue convencer lá a moça da concessionária a te ajudar, porque é o teu direito. Mas a patrulha do consumidor não para. Ana Hickman, fazia tempo que não dizia. Brito Júnior, Celso, eu tô impressionada. O programa tá cada vez melhor, agora tem seus patrulheiros, parabéns, Chique, viu? né? Tá chique. Muito chique o programa da tarde. Agora, estavam falando de um problema de um carro, de um automóvel.
Olha só essa história. Na semana passada, a Juliana e o Bruno estiveram aqui no programa contando o transtorno que passaram após terem o seu carro roubado. Agora, se não bastasse perder um bem material, o carro foi incendiado e transportado para um pátio da Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, sem que eles pedissem. Bom, o casal foi ao Detran para regularizar a situação do automóvel e descobriu que deveria pagar ao pátio R$300 para retirar o veículo. O programa da tarde interviu na história, pediu explicações sobre esse valor e uma solução para o caso. Será que houve algum acordo? Nós vamos descobrir isso depois do intervalo. Vamos ver. O nosso trabalho continua aqui na Patrulha do Consumidor. Na semana passada, a Juliana e o Bruno estiveram aqui no programa porque tiveram seu carro roubado e incendiado. Se não bastasse isso, o carro foi levado para o pátio da Prefeitura de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, sem que eles tivessem pedido. Acontece que, para regularizar a situação no Detran, eles precisam pagar R$300. O programa da tarde entrou no caso, pediu uma explicação sobre esse valor e nós vamos ver agora se esse caso teve uma solução. Acompanhe. Vamos lá. A telefonista Juliana Aranha e o marido dela procuraram o Patrulha do Consumidor porque em fevereiro o veículo deles foi roubado. Depois do susto, vieram os transtornos. Quase um mês depois, o casal foi avisado pela polícia que o carro havia sido localizado. Dia 22 de março, entraram em contato comigo, da delegacia, que havia encontrado o nosso veículo queimado. Quando chegamos lá na delegacia, o carro já estava em cima do guincho. Nós não solicitamos o serviço do guincho. O meu irmão que nos levou perguntou para o rapaz do guincho, né, quem pagaria pelo serviço dele. E ele disse que nós não pagaríamos, quem pagaria pelo serviço seria a prefeitura. Com o boletim de ocorrência e a liberação do veículo em mãos, Bruno seguiu até o Detran para dar baixa na documentação do carro. Lá, ele estranhou o procedimento e a informação de quem o atendeu. Eu fui até o pátio para retirar o chassi que me pediram para dar baixa no documento, né? Chegando lá, o rapaz falou que não podia, tinha que levar o carro inteiro para retirar, né? Aí eu falei, a moça falou que tinha que pagar um valor de R$300. Eu achei estranho, né? Porque o rapaz, o motorista do guincho falou que não pagava nada, né? Aí eu me informei, né, no artigo e vi que quando é roubo, é furto, a gente não paga nada, né? Quem paga é a prefeitura, né? Celso Russomano, como é que vão cobrar pelo guincho se eles nem sabiam onde é que estava o carro, tinha sido roubado? A lei municipal estabelece que ele tem que tirar do logradouro público, porque ele pode ser multado se ficar na rua, né? Por causa do carro, do estado do carro, não pode abandonar. Quem abandona carro na rua está sujeito a uma multa, então ele tem que retirar o carro, levar para um desmanche, ver para quem, o ferro velho, ver quem se predispõe a ficar com isso, porque ninguém quer ficar com um negócio desse. Vai fazer o quê? Inclusive a lataria está toda comprometida por causa do fogo, ou seja, não dá nem para aproveitar. E aí, quem é que tem interesse em ficar carregando o carro de um lado para o outro para o consumidor pagar a conta? Quer dizer, tem o carro roubado, não resolvem o problema, as multas chegam, depois vai alguém, guincha o carro, na hora que ele vai buscar o carro, agora você paga. A armadilha para o consumidor pagar uma conta que não é dele. Então, o que nós precisamos fazer é ligar. Boa tarde, com quem eu falo? Silvia. Silvia, boa tarde, é o Celso Russomano, tudo bem? Tudo. Ele foi no pátio buscar o chassi e disseram para ele, não, aqui você não pode entrar enquanto você não pagar o guincho. Como é que funciona isso, Silvia? Não, é assim. O pátio não pode entrar pessoas não autorizadas. Sim. Então, mas ele pode retirar o carro dele aí sem custo? Oi? Ele pode retirar o carro dele aí sem custo? Então, isso tem que ver com o meu gerente, porque eu sou então, funcionária. por favor, passa pro seu gerente. Ele não está no momento. Ah, não está no momento? Não. Ô, Silvia, quem contrata os guincheiros em Guarulhos para levar os carros para o pátio? Quem nos chama é o delegado. É o delegado que chama o guincheiro? Isso. Aí, o guincheiro vai lá, busca o carro e quem paga a conta é o consumidor? Então, eu não sei como funciona. Mas você não trabalha aí, Silvia? Trabalho. Então, acima de você não tem alguém que possa nos dar explicações? É o que a gente sempre explica, nosso guincho é terceirizado. Na verdade, não, a gente presta serviço, a gente aqui é um pátio particular e quem tem que fazer esse tipo de remoção seria a prefeitura. Por ela não ter
esse tipo de serviço, o delegado pede para a gente dar esse apoio para eles. Se o consumidor não pediu o guincho, e alguém contratou o guincho pelo consumidor, quem contratou é que paga o serviço. Para ele é gratuito, ele vai aí, busca o carro dele, busca o chassi do carro dele, vai lá e dá baixa, porque o Estado brasileiro já não foi presente na vida dele para ele ser assaltado na rua. Encontra o carro queimado, agora ele ainda tem que pagar a conta do que o Estado não ofereceu para ele, aí é demais, né, Silvia? Isso eu concordo com o senhor. Então é o seguinte, quando é que seu gerente vai estar aí? Então, amanhã? Ele saiu hoje, ele vai estar amanhã. Amanhã? Então vou fazer o seguinte, você fala pra ele que amanhã nós queremos saber quem é que contratou esse guincho e quem vai pagar essa conta, porque o consumidor é que não vai pagar, tá bom, Silvia? Ok. Muito obrigado, viu? Nada. Bom, no caso da Juliana e do Bruno, nós vamos ligar agora para o Reinaldo, que é o gerente responsável pelo pátio em Guarulhos. Vamos lá. Me conta o que está acontecendo para eu poder te ouvir. Qual é a nossa obrigação? Polícia, nesse caso específico foi, a Polícia Militar localizou o veículo queimado e acionou o guincho para levar até a porta do DP. Tá. Chegando na porta do DP, pouco depois, uma hora depois, pegou o proprietário, acho que é Bruno, né? Exatamente. E perguntou, aí o delegado fez a entrega do veículo, fez o auto de entrega. A minha responsabilidade terminaria ali. Eu descarrego o carro ali. Pois não. E dali ele dá destino pro veículo dele. Pois não. Ele questionou o meu motorista quanto cobrava para levar até a residência dele. Meu motorista ainda falou, o meu caminhão não pode fazer, o caminhão do pátio não pode fazer serviço particular. Pois não. Mas a média que se cobra, aí ele deu o endereço, ele falou, vai ser de 200 a 300 reais, 250 a 300 reais. Eu posso te indicar um motorista, porque os caras são mentiros, conhecem um outro. A esposa do Bruno disse, vai gastar mais dinheiro com esse carro do jeito que tá? Eu não quero mais, não quero levar. O policial militar, não sei direito, falou, então encaminha pro pátio o veículo. Foi o que foi feito. Trouxemos o guincheiro trouxe o carro pro pátio. Pois não. Ele veio aqui num passado um tempo, porque eu acho que ele descobriu, para poder dar baixa no veículo, ele precisa recortar o chassi e apresentar na Fidetran, no caso aqui. Exatamente. O carro está disponível para ele retirar a hora que ele quiser, mesmo porque eu não posso reter o veículo depois que o delegado fez a entrega. Pois não. Só que eu não vou levar o veículo dele até a casa dele de graça. Tá certo. Então, aí tá da maneira correta. A informação que ele teve era de que ele precisava pagar o guincho que levou o carro até aí. É isso que a gente estava questionando. Ele quer que levasse, pelo menos foi o que ele me falou, para levar o veículo até a residência dele ou até o desmanche, não sei que fim que ele vai dar. Não, isso é responsabilidade dele, o que fim ele vai dar com o carro, né? Ele só precisa de retirar o carro para poder fazer o corte do chassi, apresentar o chassi para poder dar baixa. Só recortar o chassi e deixar o resto do veículo aqui. Também não posso arcar com o resto do veículo, eu não posso reter aqui no pátio. Dessa forma, tá tudo bem. Eu vou pedir para ele ir até aí e fazer a retirada do carro e eu te agradeço. Tá bom, perfeito, tá perfeito. Ele vai fazer isso, então eu te agradeço muito, tá? Sem problema, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Até logo. Bom, como vocês viram aí, parece que a história mudou um pouco de figura, né? O veículo está liberado e é evidente que deveria estar liberado. Nós damos por encerrado quando nós acompanharmos a retirada do carro lá no pátio de Guarulhos. E agora, conforme combinado, viemos retirar o carro. Depois de total descaso da parte dos funcionários do pátio, eles puxaram o carro com a empilhadeira e jogaram na rua. E disseram que a empilhadeira não consegue levantar o carro, mas nós vimos a empilhadeira funcionando. Nós estávamos puxando o carro com a mão, passaram duas pessoas num guindaste de boa vontade. Ainda existe gente boa no mundo, graças a Deus. De boa vontade eles colocaram o carro dentro do caminhão. Obrigada, Patrulha do Consumidor. Sem vocês nós não teríamos conseguido mais um ponto para o consumidor. Valeu. Ponto com um pouco de ferrugem. Celso Russomano.
Um carro incendiado. Tudo bem, não vai pagar o guincho, todo aquele descaso que a gente viu. O que você faz com a carcaça de uma sucata dessa? Pois é, tem que levar para um desmanche. Agora, o que nós vimos aí, e o que eu vou relatar aqui é muito grave. Nós soubemos, e nós vamos apurar, nós soubemos que este pátio que nós vimos aí está pagando, e nós vamos apurar, uma cesta básica por cada carro que é levado para lá. Ou seja, quem acha um carro, o policial que achar um carro, avisa o pátio, eles vão buscar o pátio, a prefeitura está pagando esses carros. Nossa, mas essa denúncia é muito grave. É grave. E por motocicleta, que é mais difícil, 2 cestas básicas. Ah, gente, não acredito. Agora, nós vimos aí o pessoal do pátio tremendamente irritado porque nós entramos no caso e impedimos que fosse cobrado os R$300, porque estavam cobrando sim R$300 para ele tirar o carro de lá. Imagina a conta, para que ele pagasse. Por veículo. Oi, falando. 300 por veículo é uma fortuna. Então, aí que tá, quem não sabe que o serviço é do município, que ali quem administra aquilo lá é uma empresa privada, mas é um serviço do município, é retirada dos carros da rua. Num caso como esse, onde houve furto ou roubo, não importa em que situação, eles não podem cobrar, porque o Estado já não esteve na vida e não foi presente na vida da pessoa para dar segurança pública. Agora vai cobrar R$300 para tirar o carro de lá? Quer dizer, a gente sempre está aprendendo aqui, né? No Patrulha do Consumidor. A gente sempre está aprendendo. É quase uma piada de mau gosto o que fizeram com esse rapaz. Teve o carro roubado, como o Celso acabou de contar aqui. Acharam o carro dele incendiado e queriam que ele pagasse para levar essa sucata para um desmanche. Isso é uma provocação. Não, e é uma brincadeira o que fizeram com ele. Jogaram o carro na rua, se vira para colocar o carro em cima do caminhão que ele levou lá para buscar o carro. Se vira. Olha a falta de respeito. Eu, inclusive, vou conversar com o prefeito Almeida, que é o prefeito de Guarulhos, sobre esse assunto. Vou conversar com ele. Celso Russomano, o que mais teremos na patrulha de amanhã? Bom, amanhã, puxa vida, amanhã nós temos um caso que é de dar dó. Ana, você que foi mamãe recentemente... Meu coração tá sensível ultimamente, Celso. Nem vou te falar, viu? Olha, é de dar dó. Uma mãe fica 12 horas para dar à luz e as enfermeiras enrolando para não chamar o médico. E dando medicamento, e vão enrolando, e 12 horas, e a criança já quase sem ar. Aí elas forçam um parto normal, A criança tá com o braço paralítico agora. Ai, meu Deus. 2 meses a criança não move um dos bracinhos. Nossa, e Celso, ninguém. É uma gestação exatamente do tempo da minha. Eu tenho 2 meses que meu filho nasceu, tive 12 horas de trabalho de parto e eu acabei fazendo uma cesárea. Você vai ver a minha história você contando aqui, só que com outro final. Exatamente, só que você foi submetida a uma cesárea porque o parto não estava acontecendo. Exato. E aí nesse caso foi provocada a dilatação, né? E aí começaram a forçar e puxaram a criança pelo braço. E amanhã vocês vão conhecer o caso, porque o hospital não quer dar apoio nenhum. Nós vamos trazer aqui na Patrulha do Consumidor. Não percam vocês, mamães. Valeu, Celso. Amanhã na Patrulha.